A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a todos os irmãos que desejam, assim como eu, nos aprofundar mais na palavra do Senhor Jesus, na palavra do nosso Deus. Estaremos hoje fazendo aqui o devocional em Gênesis, capítulo de número 2. E eu estarei orando e logo após fazendo a leitura do capítulo. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, dono de toda honra, toda glória e todo poder é do Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar entendimento e fique conosco, Pai, nos ajudando, hoje e eternamente. E vos pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos iniciar a leitura. Gênesis, capítulo número 2, diz: Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bedélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuse. E o nome do terceiro rio é Tigre, este é o que vai para a banda do oriente da Ásia. E o quarto rio é o Eufrates, e tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como Deus criou a mulher, e disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, até aqui, o capítulo de número 2 tem 25
versículos, né? E nesses versículos podemos perceber e enxergar o amor de Deus, né? Para com o homem que ele criou à sua própria imagem e sua própria semelhança. Podemos ver aqui logo no início do capítulo de número 2, quando o Senhor Deus, né, acabou de fazer toda a sua criação no sexto dia, e ao sétimo dia ele santificou, né, e descansou de toda a sua obra. Nós podemos ver aqui, né, o amor do nosso Deus, porque nosso Deus ele poderia ter feito tudo em apenas, né, um segundo, uma palavra, mas Deus dividiu tudo no tempo certinho e cada coisa no seu dia. Ele preparou cada coisa no seu dia. E ao final ainda fica aqui, né, o ensinamento de Deus. Ele descansou, né, da sua obra. Então podemos ver aqui que se Deus, né, que é poderoso para fazer infinitamente mais, né, do que tudo que possamos imaginar, ele descansou, ele nos dá um sinal, né? Através de tudo isso, eu entendo como um sinal do nosso Deus para conosco, de que nós também precisamos, né? De que nós precisamos descansar. Precisamos estabelecer um tempo para cada coisa, né? Não podemos fazer tudo em um determinado tempo, né? Porque Deus, que é Deus, dividiu o tempo, os dias, né? Foi criando, né? Até o sexto dia, todas as coisas, né? Toda a sua obra, e ao sétimo ele descansou. Então, tudo isso podemos ver um ensinamento de Deus para conosco, para nos dar uma vida melhor, né? Que possamos também ter tempo para o nosso Deus, né? Ter tempo para estar buscando o que Deus nos deixou como um mandamento para ser feito. E podemos ver aqui no final também, onde se diz, né, que o homem deixará, né, o varão deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então podemos ver também aqui o ensinamento de Deus a respeito, né, do casal que se torna um só, né, do casal que se torna uma unidade, né, em unidade. Podemos ver que o nosso Deus ele formou homem e mulher, né? Podemos ver que o nosso Deus se agrada da família, ele formou a família. Então, que possamos também estarmos mais unidos, né, com a nossa família e sempre respeitando os mandamentos, né, os preceitos do nosso Deus. E podemos ver a mão de Deus em todas as coisas. Ele entregou ao homem tudo que ele criou, com todo o amor, ele entregou na mão do homem. Então, que possamos zelar pelo que o nosso Deus e Pai nos entregou em nossas mãos. E vamos orar, né? Agradecendo a Deus por mais um devocional nesta madrugada, né? Estaremos orando como sinal de gratidão a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigada por estarmos aqui reunidos em mais um devocional, em Gênesis, capítulo número 2. Que o Senhor, Pai amado, se agrade da nossa busca e venha nos dar entendimento. E fica conosco hoje e eternamente. Eu vos peço e vos agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.